Bom, então vamos começar a entender o que é uma sequência numérica, né? Ora, o livro coloca só sequências, mas o que a gente trabalha aqui são sequências numéricas. A gente tem outros tipos de sequências, tem sequências de funções, por exemplo, tá? Mas tudo começa com sequências numéricas, tá? O que é uma sequência numérica, né? O próprio diz, né? A sequência ela segue uma ordem, né? Então, vou colocar entre aspas aqui, daqui a pouco vai ficar mais clara essa palavra. É uma lista ordenada de números reais. Por exemplo, aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A-N, ordenada, faltou aqui, e infinita, né? De números reais. Então, a gente coloca aqui ordenadamente infinitos termos. Se vocês observarem, né? Aqui, ó, o termo está definindo o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Aqui é o que a gente chama de enésimo termo. Sequência. Ou enésimo. Alguns lugares colocam enésimo, outros enésimo. Bom, por exemplo, vou pegar uma sequência aqui. Bom, eu coloquei uma lista, mas a gente denota ela assim, né? Ó, entre chaves, A1, A2, A3, A-N, ou simplesmente, né, depois eu vou colocar assim, A-N com N natural. Tá? Então a gente tem, por exemplo, sequência aqui, ó, dos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, N. Isso aqui é uma sequência. Se a gente pensar 1, 1, 1, 1, 1, continua, também é uma sequência. Observa que, embora seja infinitos uns, mas aqui eu tenho o termo A1, A2, A3, A4, A5 e o termo AN. Tá? Então, a sequência ela pode ter um termo geral dado por uma expressão. Sequência pode ter o termo geral definido por uma expressão. O que significa isso, né? Por exemplo, eu posso dizer que eu estou com uma sequência aqui AN, natural, onde vou colocar essa aqui primeiro. O AN é igual a N. Então, quando eu coloco AN igual a N, bom, N igual a 1, eu tenho 1, N igual a 2, 2, N igual a 3, 3, e assim sucessivamente. Então, essa sequência aqui, AN, é exatamente aquela ali. Ó, para essa segunda aqui, ó, Bn natural, Bn igual a 1 para todo N, né? Vou colocar aqui. Então, ela é o que a gente chama de sequência constante. É uma sequência constante. Na verdade, eu coloquei 1 aí, mas pode ser qualquer constante, qualquer número real. Tá? Então, lembrando que cada elemento da sequência é um número real. Tá? Bom,
observe que a gente está denotando aqui a sequência dessa forma, né? Ó, o termo geral aqui com N, né? No fundo, né? A sequência numérica, vou colocar aqui real, para essa parte de sequência a gente trabalha só com números reais, ela é uma função definida aqui dos naturais em R, aonde cada número natural aqui, a f dele é o AN. Tá? Então isso aqui, eu posso dizer que uma sequência também é uma função definida dos naturais em R. Tá? Então a gente pode trabalhar com essas duas coisas, né? Certo que quando eu faço variar aqui o N, eu listo os termos aqui, eu estou, para cada número natural, associando um número real. O número natural 1, estou associando o número real 1 ao número natural 2. Estou associando o número real 2 e assim sucessivamente. Aqui também, ao número natural 1, estou associando o número real 1 ao número natural 2. Estou associando o número real 1. Então, ela define uma função dos naturais no conjunto dos números reais. Tá? Bom, essas duas aqui, a gente viu que é possível, né, escrever o termo geral através de uma expressão. Então, essa aqui, a gente escreveu o termo geral AN igual a N. É para cada N natural, o associado a ele mesmo, ao número natural. E aqui, Bn constante igual a 1. Mas tem sequências que a gente não consegue exibir o termo geral através de uma expressão. Tá? Então, sequências onde não conseguimos escrever, ou pode ser escrever termo geral através de uma expressão. Isso aqui é até um problema em aberto matemático, que eu vou colocar para vocês aqui. Por exemplo, se a gente considerar essa sequência aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Essa sequência é o quê? Ela é a sequência dos números primos. Então, esses aí são todos números primos. Então, é até um problema em aberto em matemática representar todos os números primos através de uma expressão. Tá? Então, a gente não consegue falar, o enésimo termo dessa sequência é alguma coisa. É uma expressão, que a gente colocou aqui, ó, aqui é igual a 1, mas, por exemplo, a gente tem outras. Tá? Aqui a gente não consegue. Tá? Então, aqui é a sequência dos números primos. Tá? Observa que é uma sequência porque o conjunto dos números primos é infinito. Tá? Isso é fácil de mostrar. Mas a gente não consegue uma fórmula, vamos dizer assim, uma expressão, uma fórmula para o termo geral dos elementos dessa sequência. Tá? Então, verdade, aqui a gente tem o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e a gente vai colocando os termos. Porém, a gente não consegue dizer que o enésimo termo é de uma determinada forma. Tá? Bom, bom, e se eu tenho dada sequência
colocar aqui AN. Vou colocar, às vezes a gente deixa sem escrever aqui N natural, tá? Mas já é implícito que o N varia nos conjuntos dos números naturais. Tá? Uma outra coisa também que eu acabei não comentando ainda é a questão aqui, a gente está começando do 1, né? Comecei lá A1, A2, A3, A4. Aí entra na questão dos naturais, tem o 0 ou não, mas em geral para a parte de sequências não vai ter muito problema, que depois a gente vai definir ou vai entender que é uma sequência ser convergente ou não, e aí não depende do primeiro termo. Mas depois a gente vai ver que para séries às vezes é importante começar do 0, tá? Mas a gente vai ver depois, tá? Mas aqui a gente pode pensar em começando do 1, então vamos pegar essa sequência aqui, ó. Aqui 2, 3 ao quadrado. Estou querendo colocar a minha 9 sobre 2. Vou fazer até um mais fácil para a gente não ter problema, tá? Vai dar 64 sobre 3. 64, não, desculpa. Deixa eu só pensando aqui um pouquinho. 16 sobre 3. Vou colocar aqui 4, isso, né? 9,5, 16 sobre 3, 25 sobre 4, 36 sobre 5. Então, a minha sequência é dada dessa forma aqui. Bom, será que eu consigo exibir um padrão para essa sequência? O que seria isso? Será que eu consigo exibir o termo geral dessa sequência? Será que ela segue alguma expressão? Eu vou só reescrever o que está aqui, tá? Vou escrever de uma forma que fique mais simples para a gente tentar verificar. Então, observa que o 4 é 2 ao quadrado. O 9,5 é 3 ao quadrado sobre 2. O 16 terços é 4 ao quadrado sobre 3. O 25 quartos é 5 ao quadrado sobre 4. 36 quintos é o 6 ao quadrado sobre 5. Bom, então, como que eu descrevo quem é o enésimo termo geral? Vamos olhar aqui. Observa que os numeradores estão todos elevados ao quadrado. Então, para a gente enxergar, às vezes, um determinado comportamento dela, ou estabelecer uma expressão de termo geral, eu preciso escrever esses elementos da forma mais simples, né? Então, observa que estão todos ao quadrado aqui, ó. Bom, então, como que a gente enxerga quem é o enésimo termo? Tá? Bom, o que a gente tem que olhar aqui. O que a gente já viu tem alguma coisa, estão todos ao quadrado. O quadrado está fixo. O numerador ao quadrado está em todos, né? Então o próximo também vai estar ao quadrado. O denominador aqui, ó, embora não está aqui, mas é 1. 2 ao quadrado sobre 1 igual a 2. Ou igual a 4, desculpa. Então aqui, observa, conforme o n vai aumentando, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Então, bom, embaixo é n. Então, quando eu ponho n igual a 1, estou com 1 aqui no denominador, o 2, 3. Agora, no numerador, ele já começa do 2. Observa que aqui o 2, depois do 2 é o 3, o 4, 5, 6.
Então, na verdade, o numerador, ele não é o n, ele é o próximo, n mais 1. Então, quando eu ponho, aí eu vou testar para ver se realmente, a hora que eu aplico aqui nos n naturais, vai chegar nesses elementos aqui. Ó. Na hora que eu coloco n igual a 1, vai ficar 2 ao quadrado sobre 1, n igual a 2, 3 ao quadrado sobre 2, n igual a 3, 4 ao quadrado sobre 3, n igual a 4, 5 ao quadrado sobre 4 e assim sucessivamente. Então, observa que o termo geral daquela sequência ali é a n igual a n mais 1 ao quadrado sobre n. Tá? Vamos ver outro aqui. Vou pegar a sequência aqui. dn 4 não, peraí. Vou pensar aqui um número que fica menos. Vamos colocar um que não seja tão difícil, né? Menos 8 sobre 9. Tá bom. Bom, aqui esse é o nono, né? Senão embaixo está fixo. Bom, então, eu já falei, né? Embaixo aí, o denominador, ele está fixo como sendo 9. Isso é claro, né? Agora eu vou olhar, vamos só reescrever isso aqui de novo antes de eu colocar essa parte aqui. Observa que o denominador não está variando, né? Ó. Então o denominador não está nem me preocupar. Vou deixar ele fixo. Então aqui eu estou com 1 nono, menos 2 nonos. Bom, o 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. Bom, então agora sim a gente consegue enxergar uma expressão para definir o enésimo termo. Né? Como eu tinha falado aqui, o denominador é 9, é constante. Agora vamos olhar o numerador. Depois a gente olha essa questão do sinal. Né? Porque observa que é um termo positivo, um negativo, um positivo, um negativo, e assim sucessivamente. Então, bom, e aqui, né? Aqui eu estou com o quê? Bom, estou com 1, vou só reescrever. Quem é 1? 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, exceto 0, né? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então, observa que a base da exponencial aqui está mantida. É o 2. Bom, mas o primeiro termo é no 0. Então, se eu colocasse 2 elevado a n, quando eu faço n igual a 1, na verdade eu estou nesse termo. Então, para começar o primeiro termo ser 2 elevado a 0, eu coloco n menos 1. Então, quando n é 1, n menos 1 é 0, n menos 1 0, 2 elevado a 0 é 1, 1. Beleza. Esse é o termo geral? Está quase lá. Mas, observa que eu tenho um sinal aqui, ó. Um termo é positivo, outro termo é negativo. Positivo, negativo. Então, está alternando o sinal. Tá? Então, bom, quando ela alterna esse sinal, como que a gente faz alternar o sinal? Lembra que menos 1 elevado a um expoente par é 1 e menos 1 elevado ao expoente ímpar é menos 1? Então, isso que a gente faz, alternar esse sinal. Então, eu venho aqui, sempre que eu tiver
a sequência alternando sinal entre positivo e negativo, vai ser menos 1 elevado a uma potência. Bom, vamos ver. Ou é n ou é n mais 1. Será que o menos 1 elevado a n funciona? Vou olhar. Bom, se eu pôr o n igual a 1 aqui, vai ficar o quê? Menos 1. 1, né? 2 elevado a 0 dá 1. 1 nono. Bom, aqui ficaria negativo. Mas aqui não é negativo, aqui é positivo. Então, para eu transformar esse primeiro termo em positivo, é só colocar n menos 1 ou n mais 1, tanto faz. Tá? Então, observe, quando eu faço n igual a 1, fica menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 elevado a 0, que é 1, sobre 9, 1 nono. Quando eu faço n igual a 2, menos 1 ao cubo, é menos 1, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar 2 elevado a 1, sobre 9. Quando eu faço n igual a 3, então aqui n mais 1 dá 4, menos 1 a quarta dá 1, 3 menos 1, 2 ao quadrado sobre 9, e assim sucessivamente. Então, quando a gente tem uma sequência que alterna entre termos positivos e negativos, no termo geral, quando ele puder ser esboçado, sempre vai ter o menos 1 elevado a n ou n mais 1. A gente só tem que adequar se é n ou se é n mais 1, porque se eu colocasse aqui, por exemplo, n, os negativos seriam o primeiro e o terceiro termo, não seriam os pares. Né? Então, aqui observa que o que estão na posição par, né, na ordem par, são os que são termos negativos. E aí a gente adequa o menos 1 dessa forma. Tá? Bom, então, uma sequência, a gente viu aqui, ela tem, primeiro, infinitos termos, eles podem ser iguais. Né? Sequência constante, por exemplo. São números reais, é uma função dos naturais em R. Aí o termo geral, ele pode ter uma expressão que define ele, a gente às vezes exige, às vezes não consegue, que é o caso da sequência dos números primos. A gente não consegue uma expressão, né, para determinar qualquer número primo. A gente tem a questão, se eu tenho a sequência, às vezes posso obter o termo geral, né, dessa forma aqui, e dado o termo geral, basta eu atribuir valores para n para obter termos da sequência. Por exemplo, né, vamos ver mais um aqui. Se eu tenho a sequência aqui Cn, onde Cn é menos 1 elevado a n, mais 1. Bom, quem são os elementos dessa sequência Cn? Vou atribuir valores para n, valores n natural. Na hora que eu ponho n igual a 1 aqui, eu tenho menos 1, mais 1, dá 0. Na hora que eu ponho n igual a 2, fica menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Quando eu ponho n igual a 3, n igual a 1, menos 1, mais 1, 0. N igual a 2, 1 mais 1. N igual a 3, menos 1, mais 1, 0. N igual a 4, 2. N igual a 5, 0. N igual a 6, 2. Então, se a gente tem um termo geral, a gente consegue listar os elementos da sequência. Se a gente tem os elementos da sequência, às vezes a gente consegue listar o termo geral. Tem casos que, às vezes, até tem uma forma, só que não é tão simples. Se eu colocar, por exemplo, fatorial aqui, pode ser que não seja tão fácil de enxergar. Tá? Mas pode ser que tenha ou não. Agora, se pedir, dada a sequência, encontre, determine o termo geral, é porque tem. Tem que encontrar quem é o termo geral dessa sequência. Tá? Bom, deixa eu só, vou fazer um gráfico aqui. Vou colocar a representação geométrica aqui, antes de falar de convergência. Geométrica de uma sequência. Bom, a gente pode ver ela de duas formas.
através só dos elementos da sequência, né? Ó. Lembra que cada elemento aqui, então eu tenho um A1, número real, tenho um A2, eu tenho um A3. Aqui no fundo eu só estou olhando a imagem, ou só os elementos da sequência. Não estou vendo ele como o gráfico de uma função dos naturais em R, que é a outra forma. Então, bom, cada 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Vamos um AN, continua. Então, eu posso representar esses elementos da sequência numa reta, ou eu posso enxergar essa sequência aqui como um gráfico de uma função, né? Só que aqui o meu domínio é o conjunto dos naturais e aqui, claro, é R. Então, por exemplo, aqui para o número 1, número 2, número 3, número 4, 5. Então, para o 1, eu tenho aqui o A1. Então, aqui o parzinho A1, 1A1. Então, digamos, o 2, eu tenho determinado valor, A2, 3, A3. Então, observa que esses pontos aqui são pontos, já pensando isso aqui como o gráfico de uma função. Observa que só faz sentido a sequência para números naturais, por isso que o gráfico aqui, na verdade, é um conjunto de pontos, né? 5, 4, né? E assim sucessivamente. Então, bom, se eu for pensar ela como uma função, o gráfico dessa função são só esses pontos aqui, ó. Esse. É o par MF NAN, né? Os pontos do gráfico são dessa forma, né? O que a gente vai ver depois, tá, é que a gente pode usar funções de R em R para calcular o que a gente vai definir daqui a pouco, o limite de uma sequência, tá? Mas, a princípio, a sequência ela é definida nesse conjunto discreto aqui, né? Conjunto dos números naturais aqui. Tá? Então, são as duas formas que a gente pode representar essa sequência geometricamente. Ou só através dos termos, ou através do gráfico aqui da função. Tá?